Você acordou hoje sentindo um peso que não é seu, uma espécie de manto invisível de desânimo, uma névoa fria que parece ter se instalado sobre sua mente e seu coração antes mesmo que o sol pudesse anunciar um novo dia. Talvez seja uma sensação sutil de que as portas que ontem pareciam abertas hoje estão emperradas, ou uma exaustão que não encontra justificativa no seu descanso físico. Quero que você saiba, em primeiro lugar, que sua percepção é real. Você não está imaginando coisas. Existe uma dimensão espiritual que nos cerca e nem todas as forças que nela atuam desejam o nosso bem. Esse aperto no peito, essa súbita falta de vigor para lutar pelos seus sonhos, pode ser o eco de uma batalha que você ainda não havia percebido. Fique aqui, pois nesta manhã você não está sozinho para enfrentar isso. Juntos, vamos identificar a origem desse fardo e usar a autoridade que nos foi concedida para removê-lo completamente da sua vida. Essa hostilidade silenciosa que você percebe, esse clima de rivalidade que parece pairar no ar quando você entra em certos ambientes, tem um nome: é a inveja, o olho grande. São setas silenciosas, disparadas por corações que se incomodam com a sua luz, com o seu progresso, com a bênção de Deus sobre a sua jornada. É uma força espiritual real, uma raiz de amargura lançada em solo alheio, com a intenção de secar a sua alegria e paralisar os seus passos. Ela se manifesta no projeto que não avança, na energia que se esvai sem explicação, na paz que é roubada no meio da noite. E o mais doloroso é que, muitas vezes, essa oposição não vem de inimigos declarados, mas de olhares que estão por perto, disfarçados de sorrisos e palavras amigáveis. Mas hoje, a palavra de Deus vem como um farol para expor o que está oculto e como uma fortaleza para te proteger de todo ataque. Eu entendo a sua exaustão. Lutar uma guerra velada, onde os ataques são sutis e a fonte é dissimulada, é algo que consome a alma, é sentir-se vulnerável, como se estivesse caminhando em um campo minado, sem saber de onde virá o próximo golpe. A inveja opera nas sombras, nos sussurros, nos elogios que carregam um veneno escondido. Ela cria um ambiente de desconfiança que te faz questionar até mesmo as suas próprias conquistas, perguntando-se se você realmente as merece ou se a alegria será passageira. Essa sensação de estar sendo constantemente vigiado e julgado pode drenar a sua espontaneidade e a sua coragem de ousar. Mas a aurora de hoje não traz apenas a luz do sol, ela traz a oportunidade de uma virada de chave espiritual. Hoje não é um dia para se esconder ou se sentir intimidado. É o dia de se levantar, não com a sua própria força, mas com o poder que emana do trono do Altíssimo. Este momento que estamos compartilhando agora não é apenas mais um início de dia. Encare-o como uma convocação divina. É o seu alistamento matinal no exército do Senhor, um tempo de preparação no seu quartel-general espiritual. Antes de pisar no campo de batalha que o mundo muitas vezes se torna, você precisa vestir a sua armadura. E a melhor armadura não é feita de aço ou de estratégias humanas, mas da presença inabalável de Deus. A sua casa, neste instante, torna-se um santuário e a sua voz um instrumento de poder celestial. Vamos juntos transformar essa atmosfera de vulnerabilidade em um ambiente de autoridade inquestionável. Hoje, você deixará de ser um alvo passivo para se tornar um guerreiro revestido, um filho amado que sabe exatamente em quem confia e qual é a fonte da sua proteção. A estratégia para o seu dia de vitória será traçada agora mesmo, nos primeiros momentos da manhã. Para isso, não usaremos um amuleto ou uma fórmula mágica, mas sim a mais poderosa arma legal que o reino de Deus nos disponibiliza, a sua palavra viva e eficaz. E no arsenal divino, poucas escrituras ressoam com tanto poder de proteção e justiça quanto o Salmo 91. Este não é apenas um poema antigo.
É um decreto de autoridade, um documento celestial que estabelece os seus direitos como filho e filha do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo é se colocar sob uma jurisdição superior, onde as leis do mal, da inveja e da feitiçaria perdem completamente o seu poder sobre você. Quando você ora o Salmo 91, você não está apenas pedindo proteção. Você está ativando um protocolo de segurança divina, reivindicando uma promessa que o próprio Deus se comprometeu a cumprir. Prepare o seu coração, pois você está prestes a aprender a manejar esta espada espiritual com uma nova revelação e autoridade. Portanto, fique aqui comigo. Não permita que a pressa ou a ansiedade do dia que começa te roubem este momento crucial. O que faremos agora irá definir o tom de todas as suas próximas horas. Vamos usar a arma mais poderosa da palavra de Deus, o Salmo 91, não com um espírito de vingança, mas com a serenidade de quem sabe que a justiça pertence ao Senhor. Aprenderemos juntos a não apenas nos defender, mas a usar nossa autoridade espiritual para devolver toda e qualquer energia negativa diretamente à sua origem, limpando nosso caminho e garantindo que apenas as bênçãos de Deus nos encontrem. Esta não é uma oração de medo, mas uma declaração de fé. É o seu ato profético para selar o seu dia com a paz que excede todo entendimento, a paz que só o nosso protetor pode oferecer. O seu dia de paz e segurança começa agora. Agora que reconhecemos juntos a realidade dessa pressão espiritual, vamos mergulhar na profundidade da solução que Deus nos oferece. A primeira e mais importante verdade que você precisa internalizar é que a inveja, o mal olhado, não é apenas um sentimento negativo de outra pessoa. É uma força espiritual ativa, um veneno invisível que é liberado no mundo espiritual com um propósito claro: paralisar, contaminar e destruir o que Deus está construindo em você e através de você. É uma energia sombria que busca criar nós nos seus caminhos, ofuscar o seu brilho e silenciar a sua voz. Ela se alegra com a sua estagnação e se alimenta da sua dúvida. Portanto, quando você sente essa força contrária, não a descarte como mera impressão ou sensibilidade excessiva. Você está, na verdade, discernindo com seu espírito uma ofensiva real que foi lançada contra o seu destino, e esse discernimento é o primeiro passo para a sua libertação e vitória completa. O principal alvo da inveja é o seu potencial. Ela não odeia quem você é hoje, mas sim quem Deus te chamou para ser amanhã. Ela enxerga a semente de grandeza que o Criador plantou em seu coração e tenta a todo custo lançar terra infértil sobre ela, para que nunca possa germinar. É por isso que, muitas vezes, os ataques se intensificam justamente quando você está prestes a alcançar um novo nível, seja em sua carreira, em seu ministério, em seus relacionamentos ou em sua saúde. A inveja opera como um agente de sabotagem espiritual, plantando pensamentos de incapacidade em sua mente, criando obstáculos inesperados em seus projetos e drenando sua força vital para que você desista no meio do caminho. Ela quer te convencer de que lutar é inútil e que o seu lugar é na mediocridade. Hoje nós vamos desmascarar essa mentira e cortar suas raízes. A palavra de Deus não é ingênua sobre a natureza humana e suas inclinações. Em Gálatas, capítulo 5, a inveja é listada explicitamente como uma das obras da carne, colocada na mesma categoria de impureza, feitiçaria e ódio. Isso nos mostra que o céu leva essa força muito a sério. Não é um pecado menor ou um defeito inofensivo de caráter. É uma manifestação de uma natureza que se opõe diretamente ao Espírito de Deus, que é um espírito de amor, de alegria e de paz. Ao reconhecer que a Bíblia valida a sua luta, você pode se libertar da culpa, de talvez se sentir paranoico ou desconfiado. O que você sente é espiritualmente legítimo. E a Bíblia não apenas diagnostica o problema, mas felizmente nos entrega o antídoto divino.
a cura poderosa para essa enfermidade espiritual que tenta assolar a sua vida. Essa força se manifesta de maneiras muito sutis no nosso cotidiano, o que a torna ainda mais perigosa. Ela pode vir em um elogio que, no fundo, carrega uma crítica velada, desenhado para te diminuir enquanto parece te exaltar. Pode ser o silêncio de um amigo no momento da sua maior conquista, um silêncio que grita mais alto que qualquer palavra de desaprovação. Pode ser a súbita frieza de um colega de trabalho logo após você receber um merecido reconhecimento. São pequenas atitudes, olhares fugazes e mudanças de tom que, somados, criam essa atmosfera pesada de rejeição e hostilidade. É um ataque que não deixa marcas visíveis no corpo, mas que fere profundamente a alma e abala a confiança. Mas o Deus, que sonda os corações e conhece todas as intenções ocultas, é o seu defensor. E ele está pronto para expor e envergonhar toda a arma forjada nas sombras contra você. Ignorar essa realidade espiritual é como navegar em águas infestadas de piratas, com as luzes do seu navio apagadas, fingindo que eles não existem. A palavra nos instrui a sermos prudentes, a estarmos vigilantes, pois o nosso adversário anda ao nosso redor. Essa vigilância não é um convite ao medo ou à paranoia, mas sim à sabedoria espiritual. É entender que o mundo em que vivemos é um campo de batalha de influências visíveis e invisíveis. Reconhecer que você está sob ataque não é um sinal de fraqueza, mas sim o primeiro passo estratégico de um guerreiro inteligente que inspeciona o terreno antes de avançar. E a boa notícia é que você não foi chamado para lutar sozinho. O comandante dos exércitos celestiais está ao seu lado e ele já elaborou o plano de batalha perfeito para garantir a sua proteção e a sua vitória retumbante. Para cada arma que o inimigo projeta, Deus, em sua presciência e infinito poder, já preparou uma contra-arma celestial muito superior. Para a flecha da inveja, ele nos deu o escudo da fé. Para as palavras de maldição, ele nos deu a autoridade para abençoar. E para a sensação de vulnerabilidade e desamparo, ele nos deu uma fortaleza impenetrável, um lugar de refúgio absoluto. Este lugar é o que o Salmo 91 descreve poeticamente como o esconderijo do Altíssimo. E hoje, pela fé, você não apenas visitará este lugar, você tomará posse dele como sua morada permanente, seu endereço espiritual, o seu santuário particular de onde nenhuma força maligna poderá te arrancar. A revelação que você está prestes a receber transformará a maneira como você enxerga a sua própria segurança e o poder ao seu dispor. Vamos agora abrir o arsenal de Deus e pegar a nossa arma principal para esta manhã, o Salmo 91. Quero que você o enxergue de uma nova maneira a partir de hoje. Não o veja como um amuleto de sorte para pendurar na parede ou um mero poema para acalmar a alma. Enxergue-o como ele realmente é, uma constituição do reino de Deus, um documento legal e irrevogável que detalha os seus direitos e privilégios como um cidadão do céu. Cada versículo é uma cláusula de proteção, cada promessa é um decreto assinado pelo próprio Rei do Universo. Ao orar este salmo, você não está fazendo um pedido que pode ou não ser atendido. Você está reivindicando legalmente uma promessa que já foi feita, ativando uma aliança de proteção que jamais pode ser quebrada. O conceito central deste salmo é a ideia de habitar no esconderijo do Altíssimo. Pense nisso como a embaixada de um país poderoso em território estrangeiro. Mesmo estando em outra nação, dentro dos muros da embaixada, o que vale são as leis do país que ela representa. Da mesma forma, embora você caminhe neste mundo, ao habitar em Cristo, você está espiritualmente dentro do território sagrado de Deus. Você está sob a jurisdição celestial. As leis do reino das trevas, as leis do medo, da escassez, da doença e da inveja não têm autoridade legal sobre você. Elas não podem te tocar. Você está coberto por uma soberania divina,
protegido por uma imunidade diplomática espiritual que o inimigo não pode violar sem enfrentar a ira do Deus Todo-Poderoso. Essa jurisdição celestial é a sua maior segurança, é o que nos permite enfrentar os desafios do dia a dia com uma paz que o mundo não consegue entender. Enquanto outros dependem de sua própria força, de sua astúcia ou de seus recursos limitados, nós dependemos de um poder que governa o universo. Quando a inveja lança suas setas, elas encontram uma fronteira invisível que não podem cruzar. É a fronteira da graça, a muralha do sangue de Jesus. O inimigo pode gritar, ameaçar e tentar te intimidar do lado de fora, mas ele não tem permissão para entrar no seu santuário. Habitar nesse lugar secreto é uma escolha diária, uma decisão de entregar suas ansiedades, confiar nas promessas e permanecer conectado à videira verdadeira que é Cristo. É a partir deste lugar de segurança que começamos nossa oração de autoridade. Portanto, a distinção entre usar o Salmo 91 como um amuleto e como um decreto é fundamental. Um amuleto é um objeto de superstição, no qual se deposita uma fé vazia, esperando que ele, por si só, resolva os problemas. Um decreto, por outro lado, é a ativação de uma autoridade que você já possui. É como um juiz que bate o martelo e sua palavra se torna lei, não por causa do martelo, mas por causa da autoridade que lhe foi investida. Da mesma forma, quando você declara a palavra de Deus, o poder não está na mera repetição das palavras, mas na sua fé na autoridade de quem as proferiu. Hoje, você não vai recitar um texto, você vai executar uma sentença divina contra toda a força do mal que se levantou contra a sua vida. Agora, com esse entendimento, ouça com atenção e fé o fundamento bíblico da nossa oração. O decreto que vamos proclamar encontra-se no Salmo 91, versículos 7 e 8. Deixe que cada palavra penetre fundo em seu espírito. A palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Respire fundo e medite sobre essa promessa. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza, é a descrição do seu posicionamento em meio à batalha espiritual. É a garantia de que, independentemente da intensidade do conflito ao seu redor, o resultado para você já foi decretado: segurança e vitória. Vamos desdobrar a primeira parte desta cláusula celestial. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Esta passagem reconhece que a batalha é real e feroz. Ela não nega a existência do perigo nem a queda de muitos ao nosso redor. O mundo espiritual está em constante conflito. Há pessoas sendo afetadas, projetos sendo derrubados, vidas sendo paralisadas. A Bíblia não nos promete um campo de flores sem espinhos, mas nos assegura que mesmo no meio do campo de batalha mais intenso, onde as baixas são numerosas, existe um círculo de proteção intransponível ao nosso redor. A promessa não é a ausência de guerra, mas a certeza da nossa sobrevivência e triunfo em meio a ela. Você verá o caos, mas não será parte dele. A seguir, vem a promessa central, a garantia que acalma qualquer coração ansioso. Mas tu não serás atingido. Pense nisso. Visualize essa verdade como um domo de luz líquida, uma cúpula de energia divina ao seu redor e sobre a sua casa. As flechas da inveja, as palavras de maldição, os planos malignos, eles são lançados, sim, mas ao se aproximarem de você, eles se desintegram, perdem a força, são reduzidos a nada. Eles não podem te tocar. Essa é uma das promessas mais absolutas de toda a Escritura. Não diz, talvez você não seja atingido, ou esforce-se para não ser atingido. Diz, categoricamente, tu não serás atingido. É um fato consumado no reino de Deus que você apenas precisa aceitar e ativar pela fé. Essa promessa confronta diretamente o seu sentimento de vulnerabilidade. Aquele medo que te fez acordar hoje, sentindo-se como um alvo indefeso, é uma mentira do inimigo. A verdade do Salmo 91 é que você é exatamente o oposto. Você é intocável.
Deus não te chamou para te colocar na linha de frente de uma batalha para depois te abandonar à própria sorte. Ele te posiciona, te equipa e te cobre de uma maneira tão completa que o inimigo pode apenas assistir, frustrado, à sua própria derrota. A estratégia de Deus não é te remover do mundo, mas te blindar dentro do mundo. Ele te faz uma testemunha ocular do seu poder de livramento, transformando o que era para ser o seu campo de derrota no palco da sua maior vitória e do seu maior testemunho. Agora, chegamos à parte mais crucial para a nossa oração de hoje. A dinâmica da justiça divina. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Aqui está o segredo da devolução que buscamos. Note que o versículo não diz, com tuas mãos te vingarás. Não diz, com tua boca amaldiçoarás de volta. Ele nos dá uma posição de descanso e observação. A justiça, a vingança, a retribuição, tudo isso pertence exclusivamente ao Senhor. Ele é o juiz justo e a sua balança não falha. Tentar fazer justiça com as próprias mãos é rebaixar-se ao nível do inimigo e sair da proteção do esconderijo do Altíssimo. A nossa maior arma é a nossa quietude e confiança nele. O que acontece, então, não é um ato de vingança pessoal da nossa parte. É a ativação de um princípio espiritual estabelecido pelo próprio Deus desde a criação. A lei da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que uma pessoa semeia, seja bom ou mal, ela inevitavelmente colherá. Quando alguém semeia inveja, intriga e maldade em sua direção, está, na verdade, plantando essas sementes em seu próprio futuro. A nossa parte não é amaldiçoar de volta, mas sim nos mantermos firmes na proteção de Deus. Ao fazermos isso, nós nos tornamos, espiritualmente falando, um solo santificado, onde as sementes do mal não podem germinar. Elas simplesmente não encontram lugar para criar raiz em nós. Imagine a cena. Uma flecha envenenada com inveja é disparada contra você. Contudo, você está dentro de uma fortaleza de vidro blindado, o esconderijo do Altíssimo. A flecha atinge essa barreira com toda a força, mas não consegue penetrar. Pela lei da física espiritual, a energia do impacto tem que ir para algum lugar. A flecha ricocheteia com a mesma intensidade com que foi lançada e retorna na direção de quem a atirou. Não foi você quem a devolveu, foi a sua proteção divina que causou a devolução. Foi a justiça inerente ao universo de Deus que entrou em ação. O mal, ao não encontrar um alvo em você, retorna para o seu ponto de origem, como consequência inevitável do ato inicial. Essa dinâmica é libertadora, porque nos tira o peso da responsabilidade de nos defendermos. A nossa única responsabilidade é permanecer em Deus, é habitar no esconderijo. O verbo é contemplar. Nosso trabalho é sermos espectadores da libertação que Deus opera em nosso favor. É assistir com serenidade e fé enquanto Ele lida com aqueles que se levantam contra nós. Isso requer uma maturidade espiritual profunda, a capacidade de entregar a causa nas mãos de Deus e confiar que o seu julgamento é perfeito e o seu tempo exato. Deixamos de ser a vítima aflita ou o vingador raivoso e nos tornamos o filho protegido que descansa nos braços do Pai. No seu dia a dia, isso se traduz em paz. Quando você perceber que aquela pessoa que te desejava o mal está enfrentando as consequências de suas próprias ações, não haverá alegria maligna em seu coração. Em vez disso, haverá um temor reverente ao Deus justo que te defende. Você não precisará dizer uma palavra. A sua vitória silenciosa, a sua paz contínua e o seu progresso constante serão o maior testemunho do poder que te guarda. Enquanto outros se desgastam em conflitos e intrigas, você florescerá, pois suas raízes estão plantadas no rio de águas vivas do Senhor. Sua vida se tornará uma prova viva de que vale a pena confiar em Deus e andar em seus caminhos. Esta revelação, por si só, já é uma arma. Entender que você não é uma vítima das circunstâncias ou da maldade alheia, mas sim um protegido do Altíssimo,
muda toda a sua postura. Você deixa de andar olhando para os lados, com medo, e passa a andar de cabeça erguida, com a confiança de um príncipe ou uma princesa do reino. A sua identidade espiritual é ativada. Você não é definido pela inveja que lançam contra você, mas sim pelo amor e pela proteção que o seu Pai Celestial derrama sobre você. Essa certeza é o fundamento sobre o qual construiremos nosso clamor, a plataforma de onde lançaremos nosso decreto de vitória. Essa mudança de mentalidade é o que nos prepara para orar de forma eficaz. Não oraremos mais a partir de um lugar de medo, pedindo desesperadamente por socorro. Em vez disso, oraremos a partir de um lugar de autoridade, agradecendo pelo socorro que já nos foi garantido. Não vamos implorar por proteção, vamos declarar a proteção que já é nossa por herança em Cristo Jesus. A oração que faremos a seguir não será uma tentativa de convencer Deus a agir, será um alinhamento da nossa voz com a vontade dele que já está estabelecida em sua palavra. Estamos prestes a dar voz ao que já está escrito nos céus a nosso respeito. Portanto, a revelação do Salmo 91 nos transforma de soldados amedrontados em embaixadores confiantes do reino. Sabendo que estamos sob uma jurisdição celestial, onde a justiça divina é a lei suprema e a proteção é garantida, podemos agora nos aproximar do trono da graça com ousadia. O nosso clamor não será um grito de desespero vindo do meio da batalha, mas sim um decreto de vitória proclamado de dentro da fortaleza. A inveja já perdeu o seu poder, o olho grande já foi cegado pela luz de Cristo. Agora, vamos apenas formalizar essa vitória no mundo espiritual através da nossa oração, selando nosso dia com a autoridade que o próprio Deus nos concedeu. Esteja pronto. O que entendemos com a mente e cremos com o coração, agora vamos verbalizar com a nossa boca, pois a palavra diz que com a boca se faz confissão para a salvação, para a libertação, para a vitória. A atmosfera ao seu redor já está mudando, pois a verdade da palavra de Deus é uma semente de luz que dissipa toda a treva. A esperança está sendo nutrida, a fé está sendo edificada. Você não é mais o mesmo que era quando começou a assistir a este vídeo. A revelação da sua posição em Cristo te fortaleceu, te equipou e te preparou para o momento mais poderoso que teremos juntos. O momento do clamor. Respire fundo mais uma vez. Sinta a solidez desta verdade sob os seus pés. Você não está pisando em areia movediça, mas sobre a rocha eterna. A sua defesa não depende do humor das pessoas ou da instabilidade do mundo, mas do caráter imutável do Deus Todo-Poderoso. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu Deus em quem você confia. Com essa convicção queimando em seu espírito, com essa certeza inabalável como âncora da sua alma, estamos agora prontos para entrar no terceiro bloco, o momento de clamar e de ver as cadeias da inveja e do mal olhado se quebrarem de uma vez por todas sobre a sua vida. A sua vitória já está decretada. Agora, eu te convido a mudar a sua postura. Se possível, encontre um lugar onde você possa ficar em paz por alguns instantes. Feche os seus olhos, não para o mundo, mas para as distrações ao seu redor, e abra os olhos do seu espírito. Respire fundo. Sinta a presença de Deus, que já está aí com você, pois Ele prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria no meio, e Ele está aqui. Nós não estamos mais apenas falando sobre Deus, nós estamos prestes a falar com Ele. A atmosfera está preparada. A revelação da palavra fortaleceu a nossa fé. Agora, com a confiança de filhos amados, vamos nos apresentar diante do trono da graça para clamar pela manifestação da vitória que já nos foi prometida. Este é o momento do clamor. Este é o seu momento de entrega e de posse. Pai amado, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã, em o nome poderoso e soberano do Teu Filho, Jesus Cristo, e na comunhão
do teu Santo Espírito. Nós te pedimos licença para entrar pela fé no Santo dos Santos, no teu esconderijo, debaixo da sombra das tuas asas protetoras. Nós ativamos agora, como um decreto em nossa boca e uma verdade em nosso coração, a promessa do Salmo 91. Nós escolhemos habitar em ti. Declaramos que tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus, e é em ti, e somente em ti, que depositamos toda a nossa confiança. Nós nos colocamos debaixo da tua jurisdição e do teu governo, submetendo a ti cada área de nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu renuncio agora a todo medo que a inveja e a intimidação do inimigo tentaram plantar em meu coração. Eu renuncio à ansiedade, à sensação de vulnerabilidade e a todo espírito de vítima. Eu me recuso a andar olhando por sobre os ombros, esperando o próximo ataque. Em vez disso, eu recebo pela fé o teu espírito de poder, de amor e de moderação. Eu troco o manto do peso pela veste do louvor. Eu declaro que não sou um alvo, mas um guerreiro revestido. Eu não sou indefeso, sou guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Toda semente de dúvida e insegurança que foi plantada em minha mente, eu a arranco agora e a lanço fora, em nome de Jesus. E antes de prosseguir, Santo Espírito de Deus, eu te peço, sonda o meu coração. Se houver em mim qualquer raiz de amargura, qualquer desejo de vingança pessoal ou qualquer ressentimento contra aqueles que se levantaram contra mim, eu peço que o Senhor me purifique agora. Eu os libero e os entrego em tuas mãos, pois a justiça pertence a ti. Esta oração não é um ato de maldição, mas um clamor pela tua justiça perfeita. Eu me esvazio de mim mesmo para que a tua vontade seja feita. Não desejo o mal a ninguém, mas também não aceitarei o mal que me foi direcionado. Eu me posiciono em fé, com um coração limpo, para ser um canal da tua retidão e do teu poder. Fundamentado nesta purificação e nesta fé, eu me coloco agora debaixo da cobertura mais poderosa que existe em todo o universo, o sangue de Jesus Cristo. Eu me cubro com o teu sangue, Senhor, da cabeça aos pés. O teu sangue é a minha proteção, a minha justificação e a minha autoridade. É o passaporte que me dá acesso ao trono da graça e a muralha de fogo que o inimigo não pode ultrapassar. Que o teu sangue precioso purifique a atmosfera da minha casa, do meu trabalho e de todos os lugares por onde eu passar hoje. Que ele seja um selo sobre a minha vida, declarando ao mundo espiritual que eu pertenço a ti e que sou intocável pelo mal. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu começo a executar a tua justiça. Pela autoridade que me foi conferida em Cristo, eu declaro que toda palavra de inveja, toda declaração de fracasso, toda fofoca, toda calúnia e toda maldição disfarçada de elogio que foi lançada contra mim, perca completamente a sua força e o seu poder agora. Eu declaro que essas palavras não encontrarão lugar em minha vida, não criarão raízes em meu coração e não gerarão frutos de desgraça. Elas se tornam como palha seca diante do fogo consumidor do Espírito Santo. Eu as declaro nulas, sem efeito e canceladas no mundo espiritual. Pela autoridade que há no nome que está acima de todo nome, Jesus, eu ordeno que estas palavras de inveja e maldição, que agora estão sem poder e sem direção, retornem imediatamente para a sua origem. Não como um desejo meu de vingança, mas para que se cumpra a tua palavra e a tua lei da semeadura. Que cada fonte que liberou escuridão receba de volta o fruto de suas próprias palavras, para que conheçam que há um Deus em Israel que julga com retidão e que defende os seus filhos. Que a tua justiça seja vista e temida, que eles provem do próprio veneno que tentaram me dar. Eu me levanto também contra toda forma de ataque visual. Eu declaro que todo olhar de cobiça, todo olho grande,
Todo olhar de reprovação, de ódio e de maldade direcionado a mim, à minha família ou aos meus bens, seja agora cegado pela luz gloriosa de Cristo. Eu quebro o poder de feitiçaria contido nesses olhares. Eu decreto que quando tentarem me olhar com inveja, eles não verão a mim, mas verão um escudo de fogo ofuscante ao meu redor. A glória de Deus será a minha retaguarda e a minha vanguarda. E todo dardo visual lançado contra mim se chocará contra essa muralha de luz. E eu ordeno, em nome de Jesus, que toda essa energia maligna, toda essa carga de veneno espiritual, transmitida pelos olhos, perca o seu poder sobre mim e retorne neste exato instante para o seu ponto de partida. Que os olhos que tentaram me amaldiçoar contemplem a justiça do Deus a quem eu sirvo. Que a escuridão que eles projetaram volte para habitar em sua própria casa, até que se arrependam. Eu não aceito essa carga, eu não recebo essa contaminação. Eu caminho na pureza e na luz de Cristo, e meus olhos estão fixos somente no Autor e Consumador da minha fé. Eu me levanto agora contra todo o desejo maligno e toda a intenção oculta do coração de homens e mulheres que se opõem ao meu progresso. Todo o plano secreto traçado nas trevas, toda a conspiração no ambiente de trabalho, toda a armadilha preparada para me fazer tropeçar, seja agora exposta pela tua luz e completamente frustrada pelo teu poder. Eu peço, Senhor, que o Senhor envie confusão ao acampamento dos meus inimigos, que seus próprios conselhos se virem contra eles, que eles caiam na cova que cavaram para mim, que a tua sabedoria prevaleça sobre a astúcia deles. E eu decreto, pela lei da retribuição divina, que toda intenção maligna, todo plano de destruição, toda estratégia de sabotagem retorne com força total sobre a cabeça de quem a planejou. Que eles se enrolem em suas próprias redes e que o mal que desejaram para mim recaia sobre eles, para que aprendam a não tocar nos ungidos do Senhor. Eu não preciso lutar esta batalha, pois tu, Senhor dos exércitos, lutas por mim. Eu apenas me aquieto e contemplo a tua maravilhosa e temível salvação. Agora, eu aplico esta autoridade sobre as áreas específicas da minha vida. Primeiramente, eu cubro a minha família. Eu declaro que toda seta de inveja lançada contra o meu casamento, contra a vida do meu cônjuge, contra a saúde e o futuro dos meus filhos, contra a paz e a harmonia do meu lar, perca o seu endereço agora mesmo. Minha casa está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Minha família é herança do Senhor. Nenhuma arma forjada contra o meu lar prosperará, e toda língua que se levantar contra ele em juízo, eu a condeno. Eu ordeno que toda palavra de divórcio, de contenda, de rebeldia e de enfermidade direcionada à minha família retorne imediatamente à sua fonte. Que aqueles que desejaram a ruína da minha casa vejam a mão de Deus construindo e fortalecendo a minha. Que a paz de Cristo, que é o nosso árbitro, reine em nosso lar. Eu coloco um anjo do Senhor na porta da minha casa com uma espada de fogo para que nenhum mal possa entrar e para que toda a energia contrária seja devolvida antes mesmo de se aproximar. Eu estendo esta proteção sobre a minha saúde e o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Toda palavra de enfermidade, todo desejo de fraqueza, toda inveja da minha força, da minha energia e do meu vigor, seja completamente neutralizada pelo poder que há nas feridas e no sangue de Jesus. Eu não aceito o diagnóstico de maldição. Eu não aceito o fardo da dor e da doença que vem do inimigo. Eu declaro que pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado. E eu ordeno que todo espírito de enfermidade que foi enviado a mim através de palavras ou olhares de inveja, desfaça o seu caminho agora. Volte para o abismo, volte para o seu ponto de origem. Meu corpo foi comprado por um alto preço e pertence a Deus. Eu declaro vida, saúde divina, força e vitalidade sobre cada célula, cada órgão e cada sistema do meu corpo. Hoje, eu andarei na plenitude da saúde que Cristo conquistou para mim na cruz. Eu me levanto agora em defesa da minha vida financeira, do meu trabalho e do meu sustento.
Eu repreendo e quebro toda inveja contra as minhas finanças, contra a minha capacidade de prosperar, contra o meu emprego, meus negócios e meus clientes. Toda porta que a inveja tentou fechar, eu declaro que ela seja escancarada agora pela chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Todo espírito de miséria, de dívida e de perda financeira enviado contra mim, eu o declaro sem poder. Pela autoridade do nome de Jesus, eu ordeno a todo espírito devorador, a toda força de inveja que tenta roubar as minhas sementes e a minha colheita, que solte as minhas finanças agora e retorne para o lugar de onde veio. Eu sou um dizimista fiel, um ofertante alegre, e as janelas do céu estão abertas sobre mim. Eu declaro que o favor de Deus me persegue, que a prosperidade do Senhor é a minha porção, e que tudo o que eu colocar as minhas mãos para fazer, prosperará, para a glória de Deus. E finalmente eu protejo o meu chamado, o meu ministério e o propósito de Deus para a minha vida. Toda inveja contra os dons que o Senhor me deu, contra a unção que Ele derramou sobre mim, contra o favor e a influência que Ele me concede, seja agora transformada em testemunho do Teu poder. Eu declaro que aquilo que Deus ungiu, homem nenhum pode amaldiçoar. As portas que Deus abre para mim, inveja nenhuma pode fechar. Eu ordeno que todo espírito de rivalidade, de competição e de perseguição ministerial, toda tentativa de difamar meu nome e desacreditar o meu chamado, retorne como um testemunho da tua justiça para quem o enviou. Eu não busco a minha própria glória, mas a glória do Senhor. E porque a obra é dele, ele mesmo a protege. Eu avanço hoje com ousadia e coragem, sabendo que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E agora, Pai, como um selo sobre esta oração, eu cubro completamente este dia que se inicia. Eu o consagro a Ti. Declaro que cada minuto e cada hora de hoje serão vividos debaixo da Tua bênção, da Tua direção e da Tua proteção. Eu me visto pela fé com toda a Tua armadura, para que eu possa resistir firme no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer inabalável. Eu coloco sobre mim o capacete da salvação para guardar a minha mente. Visto a couraça da justiça para proteger minhas emoções. Cingo os meus lombos com o cinto da verdade. Calço os meus pés com a preparação do Evangelho da paz. E, acima de tudo, eu levanto o escudo da fé, com o qual eu apago todos os dardos inflamados do inimigo que ainda possam ser lançados em minha direção hoje. Eu declaro profeticamente sobre as minhas próximas horas: nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. O Senhor dá ordens aos seus anjos a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em suas mãos, para que eu não tropece. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. Hoje é um dia de livramento e de vitória. Eu declaro que andarei debaixo de um céu aberto, debaixo do Teu favor que me cerca como um escudo. A Tua paz, que excede todo e qualquer entendimento, guardará a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Onde quer que eu vá, a Tua presença irá comigo. A alegria do Senhor será a minha força. O medo não tem lugar. A ansiedade não tem poder. Hoje eu viverei, me moverei e existirei na plenitude da Tua bênção. Com o coração cheio de fé e gratidão, eu selo esta oração e tomo posse de cada palavra que foi declarada. Eu acredito que já recebi. Está feito. O meu dia está blindado, a minha vida está guardada e a vitória está garantida. Eu te agradeço, Pai, por Teu amor e fidelidade. Em nome soberano e poderoso de Jesus Cristo, o meu Senhor, meu Salvador e meu protetor. Amém e amém. Respire fundo. Permaneça nesse lugar de paz por mais um instante. Sinta o peso que estava sobre os seus ombros simplesmente se dissipar na presença do Deus Altíssimo. A batalha espiritual desta manhã foi travada e a vitória foi conquistada. O Tribunal Celestial já emitiu a sentença a seu favor. Agora, eu quero liberar sobre você uma bênção de paz. Não como o mundo a dá, mas a paz que
que somente Cristo pode oferecer. Que a paz do nosso Senhor, uma paz que a mente humana não consegue compreender completamente, inunde agora cada fibra do seu ser. Que ela silencie cada voz de ansiedade, acalme cada tempestade em sua alma e guarde firmemente o seu coração e os seus pensamentos. Que esta paz não seja apenas um sentimento passageiro, mas que se torne a própria atmosfera em que você vai viver e respirar durante todo o dia de hoje. Que o escudo do Altíssimo, invocado e ativado pela sua fé, esteja agora posicionado sobre você, sobre sua casa e sobre todos os seus caminhos. Visualize este escudo, não como algo pesado ou difícil de carregar, mas como uma extensão do próprio poder de Deus. Um escudo de luz viva, impenetrável, que não apenas te defende, mas que também irradia a glória do Senhor. Que ele desvie toda seta, apague todo dardo inflamado e cegue todo olhar maligno que se atreva a cruzar o seu caminho. Este escudo não depende da sua força para se manter erguido. Ele é sustentado pela fidelidade daquele que prometeu ser o seu guardião. Caminhe hoje com a certeza absoluta de que entre você e o perigo existe a muralha intransponível do poder do Deus Todo-Poderoso. Portanto, ouça e receba esta verdade como a palavra final sobre a sua situação. Você não está mais vulnerável. Você está guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Aquele sentimento de ser um alvo indefeso com o qual você talvez tenha acordado foi substituído pela realidade da sua identidade em Cristo. Você não é uma folha ao vento, sujeito às tempestades e aos caprichos de forças espirituais malignas. Você é uma fortaleza, uma cidade edificada sobre a rocha, um filho amado que habita no lugar secreto e inacessível ao inimigo. A sua segurança não é uma esperança vaga, mas um fato consumado no reino de Deus. Aproprie-se dessa verdade, ande nela e viva a partir dela, pois ela é a sua nova e eterna realidade. Ao longo deste dia, quando qualquer pensamento de medo, intimidação ou dúvida tentar se aproximar de sua mente, traga à sua memória a oração que fizemos aqui. Lembre-se da autoridade que você exerceu e da proteção que você invocou. Se um olhar estranho te causar desconforto, lembre-se em seu espírito: o escudo do Altíssimo está sobre mim. Se uma notícia preocupante chegar, declare em seu coração: 1000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido. Faça desta oração não apenas um evento matinal, mas um estado de espírito contínuo, uma consciência permanente da presença protetora de Deus que te envolve. A vitória não foi apenas para este momento, ela foi decretada para cobrir cada segundo das suas próximas 24 horas. Agora, como um selo de fé para tudo o que recebemos e declaramos aqui, eu quero te convidar a fazer um último ato profético. A fé sem obras é morta, e uma das obras da fé é a confissão pública. Se você toma posse desta oração, se você acredita no poder da palavra de Deus que foi liberada, e se você recebe esta armadura espiritual para o seu dia, eu te convido a declarar isso de forma visível. Digite com fé e autoridade nos comentários abaixo a frase que será o seu lema para hoje: o Senhor é meu escudo. Que cada letra que você digitar seja mais um tijolo no seu muro de proteção, uma declaração para os céus, a terra e o inferno de que você sabe em quem você tem crido. E por fim, não guarde esta bênção apenas para você. A proteção que você recebeu é uma fonte que pode jorrar para abençoar outros. Existem muitas pessoas, talvez algumas muito próximas a você, que acordaram hoje sentindo exatamente o mesmo peso que você sentia. Seja um canal da graça e do livramento de Deus na vida delas. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você sabe que precisam começar o dia com esta mesma proteção divina. Ao fazer isso, você não está apenas compartilhando um link, você está enviando um socorro celestial, estendendo o escudo da fé para cobrir alguém que você ama. Agora vá, e que o seu dia seja exatamente como declaramos: pacífico, protegido e vitorioso. Vá em paz, caminhe em vitória.
O Senhor é com você.